tem que crer nesse Deus, tem que acreditar. Aleluia. Vamos para a palavra, queridos. Tem uma palavra de Deus para você. Hoje é festa, hoje é bênção. Vem cá, Julinha. Não vai ficar embaçada não, em nome de Jesus, viu? Jesus está aqui. Espírito Santo, toca os olhos da Julinha, abre os olhos dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra maligna de feitiçaria, de bruxaria, de inveja, de olho grande, eu estou ordenando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1 de Ruth. Esse texto é lindo, queridos. Esse texto mostra como a gente deve se comportar diante de uma crise. Amém? Aponta para a pessoa que está do teu lado e diga: hoje você vai ficar sabendo como se comportar diante de uma crise. Verso 1 de Ruth, capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram os campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Glória a Deus. Amém. Porque que Elimeleque saiu de Belém de Judá por causa de uma crise de fome. Mas por que só ele saiu? Porque todos os moradores de Belém de Judá não saíram. Sabe por quê? Na realidade, a crise não tinha nem chegado. Mas o medo da crise, diga, o medo da crise. Foi o medo da crise que fez Elimeleque fugir. O medo, o pavor, o pânico, fez ele fugir e sair daquela cidade. A fuga em tempo de crise gera sérias consequências. Você tem uma crise? Seja crise financeira, pode deixar ela sentadinha. A palavra liberta, tá? Eu estou pregando a palavra. Pode ficar tranquila, não vai acontecer nada. Eu estou pregando a palavra. E o inimigo tem que respeitar a palavra que não é minha, é de Deus. Está acontecendo isso porque essa palavra é revelada e o inimigo não quer que eu pregue essa palavra. Mas ele vai ter que cair fora daqui porque eu vou pregar essa palavra. Em nome de Jesus. Elimeleque toma decisão por causa do medo da crise. E aí ele foge
daquele lugar. Ele não fica naquele lugar. Ele não fica naquela cidade. Foi para outra cidade sem autorização de Deus. Não tinha autorização de Deus, mas mesmo assim ele toma a decisão e abandona a cidade de Belém. Agora interessante, Belém significa casa de pão. E a cidade que ele foi significa desejo. Ele troca a casa de pão, a casa da bênção, por um desejo. Cuidado. Você já viu aquela história? Mais vale um pombo na mão do que dois voando? Cuidado com esse desejo. Acontece uma crise em um relacionamento, em um casamento. Acontece uma crise no trabalho, nas finanças, e você quer fugir? Não. Devemos ficar e enfrentar a crise. Porque fugir todo mundo sabe fazer. É a coisa mais simples que tem, você virar as costas e ir embora. Largar, abandonar. E Deus está falando para você: não fuja em tempo de crise. A crise vai passar. Seja ela espiritual, financeira, material, sentimental, familiar, essa crise vai passar. Essa decisão que Elimeleque tomou foi terrível. Ele toma a decisão de ir embora. E aí o que ocorreu? A consequência foi terrível. Ele morre, seus dois filhos morrem, a mulher fica viúva e desamparada. Tudo por causa de uma decisão. Sabe o que é você tomar uma decisão sem falar com Deus? Só porque está com medo da crise? Eu não vou viver mais com esse homem, vou largar. Não vou viver mais com essa mulher, vou largar. Por quê? Por causa de uma crise? Enfrente a crise. Você vai fugir por causa de uma crise? Eu vou fechar essa empresa, eu vou fechar isso, eu vou largar tudo isso daí. Mas por quê? Porque não está bom, está em crise. Você vai largar tudo por causa de uma crise? Nós não temos que enfrentar a crise? Vencer os tempos de crise? Porque aqui em Belém de Judá o povo ficou lá. Só ele e a família que saiu. E foi a pior coisa que ele fez. Foi fugir. Com medo da crise. Queridos, enfrente a crise. Independente de que ordem seja. O inimigo está fazendo de tudo para você fugir com medo da crise. Fui embora, larguei, abandonei, fechei a empresa, fechei os negócios. Não quero mais saber, é muito trabalho, é muito cansaço, é muita função, é muita coisa. Para quê? Não fuja da crise. Enfrente a crise. Agora, interessante, queridos, que eu não consigo entender. Realmente a Bíblia não dá vazão para isso. O porquê que Elimeleque e Noemi colocou esses nomes no meninos, os dois filhos. Nenhum dos filhos, eles colocaram o nome de Quilion. Sabe o significado de Quilion? Desfinhando-se até a morte. Como é que você põe o nome de um filho? Desfinhando até a morte. Mas como isso não bastasse, colocou o nome de Malom, que
que significa na tradução hebraica? Adoentado, enfermo e enfraquecido. Aí você vai entender que os 2 meninos morrem por causa da maldição que havia no nome. Eu conheci um pastor que antes ele não conhecia Deus, a família dele não conhecia o Senhor Jesus. E quando ele passou a conhecer Jesus, ele foi lá no cartório, maior de idade, e trocou o nome dele. O pai e a mãe ficaram chateados, disse, não, mas eu tenho idade suficiente, eu vou trocar meu nome, porque o meu nome significa uma maldição, e eu não quero maldição no meu nome. Trocou o nome. Você sabe qual o significado do nome do teu filho, da tua filha que você pôs? Ou você nunca pensou nisso? Você sabia que tem nomes na Bíblia que as pessoas não procuram o significado e colocam nos filhos e traz uma maldição? Você conhece alguma Leia? Hã? Conhece? Conhece alguma pessoa chamada Leia? Tem alguma Leia aqui na igreja hoje? Não? Não tem, né? Não tem mesmo? Então posso falar a tradução? Vaca brava. Como é que uma mãe põe o nome de uma criança? Vaca brava. É triste, às vezes a gente vê o nome das pessoas e fica imaginando, meu Deus, como o caso aqui de Noemi e de Elimeleque, como é que põe o nome dos filhos, das crianças? Um desfiando até a morte, o outro adoentado, enfermo, enfraquecido. Havia uma maldição no nome das crianças, por isso que eles morreram. Agora Noemi estava viúva. É terrível porque para onde Elimeleque foi, não tinha adoração a Deus, não tinha culto a Deus. Era Moabe, era um povo idólatra. Ou seja, a primeira coisa, a decisão errada que ele tomou, foi se afastar da igreja, se afastar do templo. A primeira coisa errada que ele fez foi essa. Ir para Moabe, onde não tinha culto, onde não tinha templo, onde não tinha igreja, trocou a bênção pela maldição. Tudo aquilo que tira você da casa de Deus, que não deixa você vir para a casa de Deus, você precisa vigiar e tomar muito cuidado. Porque aqui, queridos, é onde a gente recebe força, renovo. Eu tenho pessoas aqui, empresários, que poderiam estar lá no restaurante deles, no trabalho deles, na empresa deles, ganhando muito dinheiro. Mas nas quintas e os domingos, eles vêm para cá. Sabe o que é isso? É não trocar Belém de Judá por Moabe. É estar na casa de Deus. A consequência foi grave. Ele trocou a bênção pela maldição. Uma decisão que eles tomam sem falar com Deus. Mas é só falar com Deus? É só isso? E já tomar a decisão? É falar com Deus e esperar o tempo, ou dar tempo para Deus nos dar a resposta. Não, já falei com Deus, eu vou para lá, eu vou para cá. Aguarde a resposta de Deus. Deus pode te dizer sim, Deus pode te dizer não, e Deus pode te dizer espera. Ele não fez nada disso. Ele toma essa decisão, como eu costumo dizer, toma a decisão no escuro.
Ele deixa Belém, casa de pão, casa de frutificar, ou casa frutífera, e vai para Moabe, que significa desejo, tudo por um desejo. As pessoas largam, deixam, fogem por causa de um desejo. Cuidado. Aleluia. Qual que é melhor para você? Viver na luta, na provação e na crise, mas com Deus, ou viver uma vida totalmente boa como você deseja, mas sem Deus? Não é melhor ficar na prova às vezes, na luta, na crise, mas com Deus? Porque na hora certa Deus vira a chave. Deus muda a história. Deus transforma a situação de maldição em bênção. A palavra de Deus nesta noite é para você ter muito cuidado nas decisões que você vai tomar. E quase sempre, queridos, a maioria das pessoas tomam decisões apoiado em terceiros. Nunca faça isso. Ah, porque fulano fez isso e deu certo. Você não é fulano. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Ah, porque lá onde eu trabalho uma pessoa disse assim, assim, me aconselhou que eu tenho que fazer isso. E você é piolho para andar pela cabeça dos outros? Ou você anda na direção de Deus? A pior coisa é a pessoa viver aleluia. A pior coisa é a pessoa viver na base de conselhos de pessoas que não têm condições nenhuma para te dar conselho. Primeira coisa, você precisa de um conselho? Veja a vida da pessoa, se ela tem condição de te dar um conselho. Ah, eu vou pedir um conselho para o meu casamento. Tá. Para quem? Para uma pessoa que não para num relacionamento? Ah, vai te dar um conselho maravilhoso. Ah, eu vou pedir um conselho para o meu casamento. Uma pessoa que já teve vários relacionamentos, o que é que tem para te dar? Meu Deus. Ah, eu vou pedir um conselho para o meu pastor, profeta. Mas está disposta a praticar o conselho do pastor? Ou vai entrar por aqui, sair por aqui e depois ficar fazendo shopping? O que é fazer shopping? Esses dias eu falei na live, shopping de profeta. Tem gente que fica o dia inteiro nos canais, colhendo profecia de um, colhendo profecia do outro, colhendo profecia do outro, revelação. Para de fazer shopping. Ou você crê no profeta que Deus pôs no teu caminho, ou não crê. É simples. Aí houve uma revelação de um, uma profecia do outro, daqui a pouco faz uma salada de tudo isso, fica embriagado espiritualmente, e aí? Você sabe quem profetizou para você? Conhece? A esposa dele, ou o marido dela? Aonde ele mora? Quem é ele? Ou simplesmente entrou lá no TikTok, no Facebook, no YouTube e acreditou? Gente, meu Deus do céu, isso é falta de Bíblia? Jesus disse, antes de eu acreditar em qualquer pastor ou profeta, eu tenho que examinar o quê? Os
Frutos. O que são os frutos? As obras. O que é que esse homem tem feito? O que é que essa mulher tem feito? Ou você se esquece que o diabo também revela, que o diabo também profetiza? Ou você acha que o diabo não conhece a tua vida? Aí eu vejo pessoas se perdendo, porque a decisão dela é mediante a cabeça dos outros. E aí quando o pastor que ora por você, que tem responsabilidade pela sua alma, que naquele dia vai entregar diante do Senhor todas as almas que o Senhor deu para cuidar, você não ouve, você não pratica, você não faz. Eu acho que pensa assim: o pastor me aconselhou, mas ele está errado, eu vou procurar outro. Isso, vai procurando, até você achar. O problema de Elimeleque foi esse: uma decisão errada, por causa de uma crise. Quem nunca teve crise no casamento? Quem nunca teve crise financeira? Quem nunca teve crise familiar? Que seja o primeiro a levantar a mão aqui. Só para você ter uma ideia, que muitas das vezes a crise que você está enfrentando, a pessoa que está aqui, a crise dela é bem maior do que a sua. Mas está aí, ó, firme. Aleluia. Não larga, não solta, permanece, não foge, enfrenta na oração, no jejum, na busca, até vencer. Glória a Deus. Desistir é a pior derrota para o ser humano. Não desista. Tá ruim? Vai ficar bom. Tá bom? Vai ficar melhor. Mas não arreda o pé. Seja um teimoso, uma teimosa. Sabe aquela pessoa teimosa para coisa boa? Todo mundo está indo para um lado, você parece o Pedro do passo trocado. Eu vou aqui. Oh, mas ninguém está fazendo isso. Ninguém, vírgula, eu estou fazendo. Eu estou acreditando. Oh, mas isso é uma coisa nova, ninguém faz nessa cidade, ninguém criou isso. Pois é, eu vou fazer e vai dar certo. Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar. Enfrente as crises. E no dia que o seu pastor, o seu profeta te dá um conselho, agarre esse conselho. Não faça ele perder tempo e nem saliva te aconselhando e depois você vira as costas e não faz o que o profeta lhe orientou a fazer. Ou você crê, ou você não crê e não toma mais o tempo do pastor nem do profeta. Se você crê, se você acredita, o que Deus me usou para você, vai e faz. Que o nome do Senhor será honrado na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai ser glorificado na sua vida. Mas não troque a sua bênção pela maldição. Aleluia. Não saia, não largue, não vire as costas. Permaneça. Essa é a direção de Deus para você nesta noite. Em nome de Jesus. Você já pensou você chegar para uma pessoa que às vezes nem em Deus acredita e perguntar: o que é que você acha? Eu estou pensando em fazer isso e aquilo. Tenha dó, né? Tenha dó. Vai pedir conselho para quem? Agora, quando você conhece a vida da pessoa, o temor de Deus na vida dela. Opa, vou me aconselhar e o que
Deus revelar, eu vou fazer. Em nome de Jesus. Que Deus usar o servo dele, eu vou cumprir. Infelizmente, Elimeleque sofreu uma das piores consequências. Não teve volta. Tem coisas que você toma decisão e não tem mais volta. Elimeleque não teve volta. Não teve oportunidade de voltar. Quem sabe até desejou voltar. Mas aí foi tarde demais, morreu. Quem sabe os filhos desejaram voltar. Morreram. E aí Noemi volta. Olha a vergonha agora para voltar, né? Ela volta e o povo abraça ela. Noemi voltou. Ela disse: não me chame de Noemi. Me chame de Mara. Que Mara significa angustiada. Triste. Abatida. Mas por que, Noemi, te chamar de Mara? Porque infelizmente o cabeça do lar não pensou. E quando o cabeça não pensa, o corpo padece. E o corpo é a família. Pensa, ora, antes de tomar uma decisão. As coisas de Deus é muito sério. Não é você achar que deve ser assim e tomar a decisão. Em nome de Jesus, ora, tenha temor de Deus. Põe diante do Senhor, no jejum e na oração. Deus não falou não, mas vai falar. Permaneça. Enfrente a crise. Não fuja. Quem vai ter que fugir vai ser o inimigo. Quem vai ter que correr é esse mal que veio contra você. É isso que vai ter que fugir. O mal que veio contra você. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Está difícil, mas você consegue. Está difícil, mas você vai vencer. Está difícil, mas Deus está contigo. Está difícil, mas você não se entrega. Em nome de Jesus. Eu tinha um obreiro em Suzano que ele dizia assim: pastor, se o nosso barco furar, nem que seja com chiclete, nós vamos remendar. Mas eu não vou pular desse barco. Que alegria, né, gente? Isso é uma força para a gente, né? Porque numa crise, ó, a mulher vai embora, o marido vai embora, os amigos vão embora, todo mundo vai embora. Lembra da mulher de Jó? Jó cheio da grana, rica, cheio dos perfumes importados, das joias, os sapatos caros, das roupas caras. Mas aí Jó perdeu tudo. Ela não tinha mais o que fazer, Jó não tinha mais fazenda nem riqueza. Ela chegou e disse assim para Jó: homem, até quando ficará sendo fiel esse Deus? Olha o conselho. Será que alguém já te aconselhou assim? Sai da igreja, larga esse Deus, vai embora. Olha o conselho de uma mulher. Até quando se ficará fiel a esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre, homem. Aí Jó olhou para ela e disse assim: como uma doida, uma louca, você está falando. Se eu recebi o bem de Deus, por que também não posso receber o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Enfrentou toda a crise, ao ponto de Deus virar o cativeiro dele e restituir tudo em dobro o que ele havia perdido. Aleluia! Enfrente a crise. Enfrente a crise. Glória a Deus. Já ouviu aquele ditado? Quando tinha carne você ficou,
Agora, quando está o osso, você quer abandonar? Não. Aleluia. Agarra junto. Começamos juntos, vamos até o fim. Chorando, às vezes cantando, às vezes sorrindo, às vezes triste, mas na batalha, na guerra, na certeza que você não vai fugir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sei que essa mulher que Deus colocou do teu lado está dizendo assim: pensa que você ficando pobre eu vou te largar, bichão, mas não vou mesmo. Aí ela está rindo, pastor, ele já é. Ele não vai ficar, ele já é. E glória a Deus que você não largou. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E a coisa mais linda, gente, que a Bíblia diz, que quando um amigo, ele fica do teu lado, é a Bíblia que diz, Salomão disse isso. Quando um amigo fica do teu lado na crise, esse amigo vira um irmão. Será que você nunca ouviu dizer: esse aqui é meu irmão? Esse aqui é meu irmão. Essa aqui é minha irmã. Porque no tempo mais difícil, quando todo mundo virou as costas, ficou do meu lado até o fim. Eita glória! Um amigo, quando faz isso, vira um irmão. Porque ficar do lado de uma pessoa com o bolso cheio de dinheiro, com saúde, popular, honrado, exaltado, todo mundo quer ficar. Mas ficar perto quando você está na crise, na lona, no chão, aleluia, conta-se nos dedos. E sabe, diga assim comigo: a crise não veio para me derrubar. A crise veio para separar o falso do verdadeiro. Amém? É a crise que faz isso. Ela separa o falso do verdadeiro. Só vai ficar do teu lado os verdadeiros. Porque com a crise os falsos, ó, desaparece. Mas o verdadeiro, que quando diz que te ama, que está com você, pode se levantar o vendaval que for, o verdadeiro fica. Aleluia. Sabe que Ruth disse para Noemi? Aliás, que Noemi disse para Ruth, né? Vou ler aqui para nós encerrar. Aleluia. Oh, aleluia. Noemi disse no verso 12: tomai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, vocês esperariam até que esses meninos fossem grandes? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor o descarregou contra mim. Então as duas levantaram a voz, choraram. Orfa beijou a sogra. Ruth se apegou a ela. Imagina que cena, né? Que coisa linda, né? E eu não sei por que falam tão mal das sogras, Jesus amado. Olha aqui o amor de Orfa, de Ruth para a sogra. Uma beijava a sogra, a outra abraçava a sogra. Meu Deus, estava brigando por causa da sogra. A sogra abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Aí Orfa beijou e disse tchau para Noemi. Era crise, né? Tinha que ir embora. Perdeu o marido, que era filho da Noemi. Noemi perdeu o marido também. E aí Ruth, olha o que Ruth disse. Coisa linda, gente. Olha que Ruth fala.
Disse, porém, Ruth: não me mande embora, porque eu não vou me afastar de ti. Porque aonde tu fores eu irei, e onde quer que pousar eu passarei a noite contigo, e ali passarei eu com você, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreremos, morrerei ali contigo e serei sepultada contigo. Não te deixarei. Uma nora falar isso para a sogra. Um marido falar isso para a mulher. Uma mulher falar isso para o marido. Não te deixarei. Pode vir a crise que for. Aonde você pousar, eu vou pousar. Não vou te abandonar, não vou te deixar. Não me mande embora, porque eu não vou. Glória a Deus. Oh, aleluia. Por que ela disse: o teu Deus será o meu Deus? Porque os moabitas não acreditavam em Deus. Eles tinham os ídolos dele. Moabe tinha os deuses dele. Mas Ruth abriu mão dos deuses, abriu mão do seu povo e se apegou a Noemi de tal maneira que disse: não me mande embora. Não é porque você está em crise que eu vou te abandonar. Aleluia. Sabe qual é a briga dos casais? Vida financeira. Ah, não tem controle nas finanças, está em crise, vou largar, vou abandonar. Não. Juntos ali. Nem que tenha que contar as moedinhas e somá-las e multiplicá-las. Mas não tenha isso como pretexto para largar o seu marido ou para largar a sua esposa. Aconteça o que acontecer, o amor prevalece. Amém? O amor prevalece? Você tem amor? De coração ou só de boca para fora? Você ama de verdade? Ou é só um conto de fadas que você ouviu? Ou um filme que passou pela sua cabeça? Olha o que a Bíblia diz sobre o amor. E eu tenho que ler isso aqui para você, para me encerrar. Aleluia. Capítulo 13, primeira carta aos Coríntios. Preste atenção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soe, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso me importaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. É esse amor que você tem por ela e por ele? Glória a Jesus. É esse amor que você sente? Creia que vocês vão muito longe. Glória a Deus. Oh, aleluia.